Olá, seja muito bem-vindo ao programa Câmara Debate. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre transição energética, que é a mudança na forma de produzir energia para aumentar a sustentabilidade. A transição tem como grandes objetivos reduzir as emissões de carbono e ampliar as fontes renováveis, que são fundamentais para deixar o planeta mais saudável. As novas formas de produção de energia também podem ajudar a dar mais estabilidade ao sistema elétrico, além de baixar os valores da conta de luz. E para debater esses temas, nós vamos conversar com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Deputados, sejam muito bem-vindos. O senhor é o presidente justamente da comissão especial que está analisando essa questão da transição energética e da produção de hidrogênio verde. E o deputado Fernando, o vice-presidente, o deputado Arnaldo Jardim, o presidente. Deputado... Uma dupla aí. Uma dupla, exatamente. Por que é importante debater esse tema das energias renováveis? Primeiro, contar a você, Marcelo, a todos que nos assistem aí, o privilégio de, estando ao lado do Fernando Mineiro aí, contar aquilo que a Câmara decidiu fazer. Foi o presidente Arthur Lira, constituiu essa comissão, nós presidimos a comissão, ela é plural, como todas as comissões, tem gente de todo o país, todas as regiões e dos mais diferentes partidos. Mas ela é um dos passos que a Câmara está dando com relação à questão da transição energética, como foi denominado. Destaco ao lado disso a prioridade é a votação do mercado de carbono, que nós vamos tratar aqui. Destaco o debate em torno do projeto de lei sobre eólicas offshore. Destaco ainda o debate sobre o projeto de combustível do futuro, encaminhado pelo Executivo, que passa a ser também incluído na pauta da Câmara dos Deputados. Então, há um conjunto de medidas e nela se destaca a nossa comissão. A nossa comissão discute as regras para a transição energética e tem um foco muito grande para estabelecer o marco regulatório para a produção de hidrogênio. Ou seja, a Câmara definitivamente registra um compromisso com a sustentabilidade. Deputado Fernando Mineiro, a gente sabe que o Brasil é uma referência mundial já quando se fala em produção de energias renováveis. 16% da nossa matriz ainda são de energias não renováveis, principalmente proveniente do gás e do petróleo, das termoelétricas, né? E hoje o Brasil está em terceiro lugar no ranking, em alguns cálculos de alguns estudos. O país mais avançado do mundo nessa questão hoje é a Noruega, com 99% da matriz, 100% sendo considerada de energia limpa. O senhor acha que há espaço para o Brasil atingir os 100% de energias limpas? Olha, Marcelo, então é um prazer estar aqui com você, com o presidente Arnaldo, e dizer da importância dessa comissão e ser presidida por um parlamentar que tem uma trajetória dedicada aí a pensar alternativas e saídas para o desenvolvimento do Brasil. É um prazer, meu primeiro mandato, e fico muito honrado estar nessa comissão presidida por você, Arnaldo, com a sua experiência e a sua capacidade de articulação e aglutinação. Esse tema é central, não só para o Brasil, para o mundo. E penso que o Brasil, sim, tem um grande potencial. O Brasil hoje tem de 15%, 16%, 17% de combustíveis fósseis, que é petróleo, basicamente, carvão bem menos, e tem as hidrelétricas classificadas como energia limpa. Mas além dessa questão de energia limpa, de energia renovável, de pensar as questões eólicas, da solar, da biomassa e de outras formas de energia, nós temos que discutir a questão da transição energética. A transição energética não é só um mecanismo de sair de um tipo de fonte de energia para outro tipo de fonte de energia. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de visão das pessoas, de se situar no mundo. Você pensar, nós estamos ainda na pegada da Revolução Industrial dos séculos passados, usando combustíveis fósseis. E isso aí já está esgotado, já tem uma previsão de fim desse tipo de combustível. Primeira questão é essa. E os efeitos, os gases de efeito estufa, chamado GEE, que está lançado aí na atmosfera, tem causado vários problemas. A gente vê desde a seca no Rio Grande do Sul, ou enchente no Rio Grande do Sul, e as enchentes na Síria. São parte do mesmo problema que a gente tem de enfrentar. E eu acho que a Câmara,
seguindo as orientações aí de todos os parlamentares, eu acho que é uma coisa mais transversal, né, Arnaldo? Assim, hoje é um tema que todo mundo abraça. E com essa comissão especial vai apontar rumos importantíssimos. São vários projetos que nós temos aqui na casa tratando desse tema, e essa comissão tem o papel de pautar o assunto e apontar rumos para os demais colegas aqui da casa. E o Brasil, sim, tem grandes espaços aí no mundo, mas, do meu ponto de vista, voltado internamente. Nós precisamos primeiro suprir o mercado interno, atender a população, criar mecanismo de usar a energia limpa antes de pensar em vender essa energia para o mundo afora. Deputado, a Câmara parece ser, ou esse tema parece ser suprapartidário, parece ser um tema apartidário. Existem alguns consensos, mas eu tenho a impressão de que existem algumas questões ainda que são ali, eu não diria polêmicas, mas pessoas que não encaram a questão do aquecimento global da mesma forma. Existe um movimento aqui na Câmara de negação do aquecimento global ou o senhor acha que esse ponto está pacificado? Muito pontualmente, um ou outro deputado pode se considerar nessa categoria dos chamados negacionistas, que não reconhecem esse fenômeno, que acreditam isso a um processo geológico que o mundo sistematicamente passa, que teve um momento em que o mundo esteve mais quente, um momento que o mundo teve mais frio, mas é uma minoria. É claro, todos os dados demonstram isso, o próprio IPCC, que é a referência internacional sobre a questão de mudanças climáticas, as medidas que se referiu o deputado Fernando Mineiro tão bem aí, que é a medida do aumento da temperatura da Terra, cientificamente hoje são muito solidificadas. Mas mais do que isso, eu acho que nós temos um diferencial, como você destacou no início, Marcelo. Ou seja, eu não gosto muito para o Brasil do tema de transição. Eu estou ao lado de algumas pessoas que dentro, inclusive do governo, falam aqui, porque nós, a transição, o mundo precisa fazer, que é sair de uma base de matriz energética altamente fóssil para ir para renovável, tá certo? O Brasil já tem uma matriz renovável. O índice são 86%, como diz o Fernando Mineiro, 88%, os números variam sobre isso, tá certo? Mas nós já temos, no nosso caso nós precisamos consolidar. E vale não só para a matriz de produção de energia elétrica, que é de base renovável, a crescente presença que a eólica, que a solar estão tendo, se soma histórico produção hidroelétrica que nós tivemos, tá certo? E temos ainda da biomassa para complementar. Você mencionou a Noruega. Você disse assim, a Noruega olha, que beleza, 100%. A Noruega é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Tira do Mar do Norte. Tira tanto petróleo e vende tanto petróleo que eles têm um fundo lá muito importante. Está nos ajudando até um pouco no fundo da Amazônia. Tem uma doação do governo da Noruega. Então, eles constituíram a base renovável com o dinheiro da extração brutal que eles têm de petróleo, tá certo? Mas esse petróleo está sendo vendido para algum lugar do mundo. Então, são coisas como essa. Muitas vezes eu acho que o Brasil tem feito, e aí vamos começar a entrar numa questão polêmica aí, tá certo? Polêmica eu estou dizendo que é uma questão que precisa de debate. Nós temos esforços que não estão sendo reconhecidos. Eu gostei muito quando o presidente Lula falou para o Macron, e eu vi isso, dizendo o seguinte, olha, para de fazer exigência à União Europeia na discussão com o acordo do Mercosul, porque lição de casa, como nós fizemos, poucos países fizeram. Nós temos uma regra, que é o Código Florestal, que é uma regra de muita preservação. Nós temos hoje 60% do nosso território ainda de mata nativa, tá certo? Nós queremos mudar isso? Não. Nós queremos entrar na Amazônia? Não. Queremos uma outra tipo de exploração da Amazônia, equilibrada ambientalmente. Ninguém quer avançar no bioma do Pantanal, mas nós queremos também que o mundo reconheça esse esforço que nós estamos fazendo. Nós temos plantio direto na agricultura, poucos países têm do mundo isso. Nós temos integração lavoura, pecuária, floresta, só para citar algumas coisas no agro, além de uma matriz de biocombustíveis. Um dos projetos que nós vamos ter que debater, eu mencionei, é o projeto combustível do futuro, porque o etanol vai para 30%, o biodiesel nós vamos aumentar a mistura e nós vamos ter o combustível sustentável para a aviação. É o Brasil liderando e se tornando essa referência que você mencionou.
Deputado Fernando, quando a gente fala de transição energética, de energias renováveis, a gente pensa muito na questão ambiental, mas eu acho que existe também uma questão econômica. Para o Brasil, que tem uma matriz já de base renovável, ali, de energias renováveis, do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos negócios, isso pode ser importante, pode ser um trunfo para nós? Não, é um trunfo, né? É um ativo assim, muito forte, né? Um potencial muito forte que o Brasil se situa no mundo, como diz o deputado Arnaldo. O Brasil tem um diferencial, é uma referência. Porque, na verdade, o Brasil já tem energia limpa. A grande parte da energia brasileira, que é da hidrelétrica, é limpa. O que nós estamos tratando é avançar em relação a isso. Ainda as fontes hoje de energia são muito caras, né? Fontes alternativas bastante caras, já mudou muito nos últimos 10, 15 anos, mas ainda é bastante caro. Você pegar os implementos de energia solar, por exemplo, é muito caro. Hoje você tem quase 2 milhões de consumidores de energia solar, ainda é bastante caro, tem que se tornar mais acessível. Inclusive agora, com Minha Casa Minha Vida, vai possibilitar que o consumidor individual, que os beneficiados do Minha Casa Minha Vida, possa ter acesso à energia solar. Então, tem uma série de ações fundamentais, mas a grande questão é o Brasil se ser uma referência para diminuir mais e mais a emissão dos gases. Essa que é a grande questão. Isso aí tem um peso, agrega valor às nossas indústrias, possibilita um novo posicionamento do Brasil em relação aos outros países, como tem dito o presidente Lula e como tem feito o presidente Lula. É o carro-chefe, digamos assim, do diálogo, né, Arnaldo, do presidente Lula com o conjunto da concertação internacional, hoje na ONU, a fala do presidente Lula, as discussões que tem com os outros líderes, buscando aportes, e mudar a visão do Brasil em relação a essa questão. E passa pela questão da energia, não com uma posição submissa. Acho que a Arnaldo chamou bem aqui o Brasil, Lula chega e fala, olha, a gente precisa ser reconhecido com o potencial que nós temos para ser uma referência para o mundo. E acho que a Câmara está avançando quando vai pensar alguns marcos. Ontem foi lido o combustível do futuro, com os 3 eixos aí, o etanol, a questão do diesel verde, e a aviação sustentável. Foi ali, o projeto chegou ontem nessa casa, segunda-feira chegou, foi lançado semana passada pelo presidente Lula, vai começar a tramitar. É um debate, do meu ponto de vista, central nesse semestre. Nós temos os resultados da comissão. É um debate que talvez essa Câmara nunca tenha passado, né, Arnaldo? Assim, de riqueza, de especialistas, de falas importantes que o deputado Bacelar, que é o relator da comissão, deve apresentar num relatório. E temos algumas regulamentações a serem feitas. Por exemplo, o uso de energia eólica offshore. É uma regulamentação que nós temos que debater. A Petrobras está passando por uma transição também importante, porque a Petrobras, originalmente, cuida do petróleo, que é um combustível fóssil, está fazendo uma mudança para ser a maior empresa de renovável e limpa do mundo, porque vai agregar no seu conhecimento, na sua expertise, uma discussão que as outras empresas já falaram. Foi bom o Arnaldo ter lembrado da questão da Noruega. A Noruega tem 99. O que a Noruega fez? Pegou os lucros, digamos assim, da exploração de petróleo e fez combustível renovável, energia limpa para quem? Para o seu povo, para a sua população. É o que eu acho que nós podemos pensar. Antes de pensar em vender energia limpa para o mundo, nós temos que como é o benefício que essa energia limpa traz para a nossa população, para as nossas empresas, para as nossas indústrias, e ter um outro tipo de competição no cenário internacional. Deputado Arnaldo, na comissão especial o senhor está tratando também da questão do chamado hidrogênio verde, que é tido por alguns especialistas como um possível combustível do futuro. Porque quando a gente fala de redução de emissão, tem que entrar na discussão também dos carros, dos caminhões, enfim. Essa questão do hidrogênio verde, explica para as pessoas por que esse combustível tem tanto potencial. Água, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Aí você tem condições de, usando energia, tá certo? Você usa isso através de um processo chamado eletrólise e você separa o oxigênio, um bem, e você tem o hidrogênio. E ele é uma fonte de energia. Então você usa energia para produzir uma outra energia que é mais potente e que é mais limpa, totalmente limpa. Quando você consome hidrogênio, sobe um pouquinho de vapor de água no processo, basicamente. Então, sem nenhum resíduo, é disso que mencionou agora o nosso Fernando Mineiro, é isso que nós estamos tratando na comissão. Hidrogênio, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui. Tem várias questões. O hidrogênio é verde quando você usa
a energia para tirá-lo, para quebrar a molécula, você usa energia renovável. Então, energia limpa, produzindo energia ainda mais limpa. Você pode usar uma outra fonte de energia. E hoje se produz hidrogênio, separa-se, usando outra forma de energia, queimando o gás. Se você queima o biogás, é melhor, é menos pegada de carbono. Então você tem diferentes caminhos para a produção do hidrogênio. Esses caminhos todos dão um colorido. Um chamo de hidrogênio azul, hidrogênio verde, todos dependem do grau de pegada antes, na sua produção, de carbono que houve. No caso do hidrogênio verde, que é a nossa preferência, os estudos de todas as consultorias internacionais, McKinsey, Pricewaterhouse, todos dizem o seguinte, que ninguém tem condições de fazer tão barato e com tanta qualidade quanto o Brasil. Aí nós podemos ter dois caminhos. A comissão está debatendo isso e está sendo muito interessante. Nesses dois caminhos que nós estamos trilhando, nós podemos fazer, primeiro, vender o hidrogênio, que é isso que diz o Fernando. O Fernando falou o seguinte, é bom, mas de preferência não, vamos usar aqui. Estou de acordo, a comissão pensa assim, tá certo? Usar aonde? Por exemplo, nós vendemos minério de ferro, somos um dos maiores exportadores do mundo. E depois nós compramos aço da China. Nós vendemos minério de ferro para lá e trazemos o aço. Nós podemos produzir aqui o aço verde, quando você usa o hidrogênio na produção do aço. Nós aqui importamos fertilizantes. Só os fertilizantes nitrogenados, foi um dos debates que nós fizemos na comissão, nós importamos 85% daquilo que nós precisamos para a nossa agricultura. E esse nitrogênio que vem, os fertilizantes, vem com forte pegada de carbono. E nós podemos, a partir da produção da amônia verde, fazer o fertilizante aqui com muito menos impacto, muito melhor ambientalmente. Então, tanto nós vamos suprir como fazer isso. Demandas, então, onde que nós vamos usar o hidrogênio? Já no aço, que é um grande consumidor, a siderurgia, na fertilizantes, na agricultura, tá certo? E nos transportes. Transportes o quê? Primeiro, podemos usar, tá certo? Como base para o combustível de aviação. Podemos usar para base de combustível marítimo. Já há alguns projetos em portos sendo desenvolvidos, PECEM e SUAP, já tem projetos sendo desenvolvidos assim, para abastecer. Aqueles grandes navios de carga, o transatlântico de passeio, que existem, eles hoje consomem diesel marítimo, altamente poluente, e pode ser movido com base no e-metanol, que é uma das rotas aí que nós temos discutido. Então, a comissão está preparando um projeto, a ideia é apresentá-lo logo, ele define o que é o hidrogênio, ele define incentivos e subsídios que serão necessários no momento de largada, quem vai cuidar, certificação, tem toda uma definição. E depois nós podíamos falar com você sobre que concorrência no mundo nós vamos enfrentar. Porque vai ser uma concorrência muito pesada, né, Fernando? Pode virar uma commodity, inclusive, para uma commodity de exportação verde? Eu diria para você que hoje já é. O nitrogênio já tem uma referência mundial. Olha, para você ter uma ideia, estou me estendendo aqui, queremos ouvir o deputado Fernando, então não quero ouvir aqui. Olha o que está fazendo, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha abriu uma concorrência mundial. Diz o seguinte, quero comprar hidrogênio verde. Tem empresas do Brasil concorrendo nisso. Eles compram por um valor, tá certo? E eles compram, o governo paga, e ele, metade do valor, ele fornece à sua indústria. Subsidia. Então ele está subsidiando a demanda. Ele está pagando metade do custo desse combustível, que é o combustível do futuro, para a sua indústria. Tem outros países que estão fazendo de uma outra forma. Por exemplo, o que está fazendo o governo americano? Instituiu lá um programa chamado IRA, tá certo? Inflation Reduction Act. Mas, na prática, eles estão botando 300 bilhões de dólares em incentivo para mudar a matriz energética, torná-la verde. E o hidrogênio é um elemento essencial para isso. Então, nós precisamos entrar nessa disputa. Deputado Fernando, a gente sabe que nas últimas décadas as reservas de petróleo, ao contrário de algumas previsões iniciais, estão aumentando. Você tem, por exemplo, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa,
que descobriram reservas de petróleo muito grandes, estão em vias de se transformarem também em potências petrolíferas, e isso aconteceu com outros países. A quantidade de petróleo disponível no mundo não está caindo tão rapidamente como se esperava, e com esses achados há até um crescimento. O senhor acha que essa quantidade de petróleo disponível pode ser uma barreira ou pode ser um empecilho para a transição energética? Eu acho que não, porque existe hoje uma compreensão, né, uma consciência que são fontes finitas, não é? Diferente das fontes renováveis, de eólica e solar, são infinitas, digamos assim, são renováveis exatamente por isso, diferente inclusive de hídricas. Então todos os estudos, todo mundo sabe que mesmo se encontre uma grande reserva de petróleo, não é? Como tem agora na costa meridional, então todo esse debate que acontece aí, um dia ela vai acabar. Então as empresas estão pensando no futuro, as empresas estão pensando daqui a 30, 40, 50 anos, né? E nesse sentido o Brasil se posiciona bem, porque o hidrogênio verde, que é, digamos assim, é o xodó, né, digamos, o combustível mais forte, mais limpo que tem, só é possível ser feito a partir de ter uma base de energia limpa. E quem tem no mundo uma base de energia limpa? O Brasil. É diferente quando a gente fala assim, porque a Noruega é o país tal, mas eles não têm a produção, não têm a base. Aqui nós temos a base, porque nós temos a base de energia limpa através das hidrelétricas, por exemplo, ou as eólicas que estão no Nordeste, a solar, lá no Rio Grande do Norte. Nós temos, por exemplo, uma grande produção de eólica, é o estado que mais produz energia renovável através das eólicas, e solar no Brasil. Então tem um campo muito grande, inclusive tem um projeto lá do Porto Verde, Porto Hidrogênio Verde. Tem todo um debate no Brasil sobre a questão da logística, né? Além dos setores que Arnaldo colocou, eu queria chamar a atenção, Arnaldo, da importância que tem para o transporte coletivo, para os ônibus. Você imagina você ter uma frota nacional, que já existem experiências pilotos, isoladas, de pequeno alcance, em pequenos territórios, de ônibus rodando a hidrogênio verde. Então imagina, ou os trens, imagina o que isso significa para a qualidade de vida e a contribuição que o Brasil pode dar e para o planeta. Então você tem um processo aí muito rico, né, e muito otimismo em relação ao lugar que o Brasil pode ocupar. Mas para isso nós precisamos ter uma questão da regulamentação. Qual o marco regulatório disso? Né? Qual é o arranjo institucional que nós vamos ter para a questão da energia renovável, para a questão da transição energética, para o hidrogênio verde? O governo lançou agora e chegou a essa casa o chamado Projeto Combustível do Futuro, que tem 3 eixos fundamentais, o diesel verde, o etanol e a questão da aviação. Pois bem, mas e como nós vamos as outras questões, as outras demandas? Então o desafio dessa casa é pensar essa potencialidade que o Brasil tem, esse momento que nós estamos passando no mundo, né, com uma política muito clara, muito definida em relação a essa questão, e como nós podemos inverter a lógica de, em vez de estar exportando matéria-prima, né, o produto para depois exportando para depois importar, nós podemos beneficiar a custo bem menor, porque nós vamos ter o mais importante, que é a energia. Essa que é a questão, né? Deputados, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer pela participação. Sem dúvida nenhuma, um tema caríssimo, tanto para os brasileiros, eu acho que mundialmente é um tema que precisa ser debatido. Então, para a gente fazer as considerações finais, deputado, as expectativas do senhor para a comissão especial e para esse trabalho que o senhor está fazendo agora, por favor. Bem, brevemente a comissão vai apresentar o seu parecer, está cuidando dessa elaboração o deputado Bacelar. A comissão foi constituindo ao longo do tempo um grau de consenso muito grande, né, Fernando? Nós tínhamos dúvidas sobre como combinar exportação ou utilização aqui no processo que nós estamos chamando de neoindustrialização do Brasil. Acho que nós temos uma equação. Nós estamos debruçados agora, é uma questão que não é fácil, sobre os incentivos e subsídios, que nós queremos que sejam muito pontuais e queremos que sejam marcados no tempo também, para a gente não criar uma dependência permanente e ver toda a evolução. Então, eu estou muito otimista. Esse projeto tem que estar atento e dialogando com a regulamentação do mercado de carbono, com eólicas offshore, com PL, combustível do futuro. Acho que nós vamos viver um bom momento. Eu diria que nós vamos entregar até o fim do ano uma contribuição significativa da Câmara dos Deputados para a transição energética ou para a transformação energética. É mudar a forma de produzir e consumir e mudar também
a questão cultural com relação a isso. Frase final: o Brasil não é o algoz ambiental do mundo. O Brasil vai ser o líder da nova economia, da economia de carbono em escala mundial. Eu tenho muita convicção com relação a isso. Deputado, suas considerações finais, por favor. Então, e para dar conta dessa destino, digamos assim, destino não como ficar ali esperando cair no colo, mas a ser construído, do Brasil ser uma referência, precisa do marco regulatório, né, de todas essas áreas. Portanto, eu penso que essa comissão tem um papel muito importante, porque ela vai sistematizar, sintetizar, né, os debates que tem nessa área aqui na casa, e esse semestre é um semestre decisivo de debate desse porte, porque vai apontar, né, de acordo com as orientações que a casa tenha e com as demandas do Executivo, o que o mundo vai esperar do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, Fernando. Acho que o presidente Arnaldo está coordenando aí um processo muito importante. O relator Bacelar tem um papel fundamental, né, e a casa como um todo. E muito legal vocês terem tocado esse programa aí. Espero que tenha muitos outros, porque tem muito pano para manga, viu, em relação a esse tema. Sim, vamos fazer outros. Muito obrigado pela participação. Eu conversei com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, sobre transição energética. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para compartilhar esta entrevista, basta procurar pelo canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.